leitura da terceira epístola de João, a partir do versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo seu nome. O contraste aqui é bem evidente, né? Nos primeiros 8 versículos, nós vemos esse irmão Gaio que recebia, provavelmente em sua própria casa, esses irmãos. É difícil até a gente tem que supor algumas coisas, porque não está bem claro nessa carta se esses irmãos eram judeus ou não eram, mas aparentemente eles eram, eles falam aqui de irmãos, como Paulo se referia aos seus irmãos judeus, mesmo sendo cristãos, e falava dos outros. Ele tratava dos irmãos judeus e dos outros irmãos, que eram gentios. Ele fazia essa distinção, não que existisse, mas existia aqueles que dentre os judeus se converteram e aqueles que dentre os gentios se converteram. Então, quando ele ia falar alguma coisa referente o judaísmo e o cristianismo, ele falava dos irmãos judeus que vieram do judaísmo em contraste com os gentios. Mas aqui, aparentemente, esse irmão Gaio, ele recebia, talvez, esses irmãos que eram considerados irmãos que saíram sem ser oficialmente mandados para pregar o evangelho. Eles saíram pregando o evangelho. Quem mandou, nós não sabemos. Mas, pelo jeito, Gaio recebeu porque ele agiu da maneira correta. Em contraste, nós temos esse Diótrefes, que não os recebeu. Talvez por suas próprias razões, que ele achasse que eram certas. Muito provavelmente, já existia, nesse tempo, algum tipo de oficialmente nomeado o chefe, ou nomeava quem ia pregar e tudo mais. Já era a prática da religiosidade entrando na igreja. E eles, como esses saíram sem ninguém oficialmente ter mandado eles não eram recebidos, porque oficialmente ninguém tinha mandado. O que coloca o homem organizando as coisas que são de Deus? Não há na palavra de Deus nenhum sistema oficial de nomeação de pessoas para cargos na igreja. Os únicos que tinham essa autoridade eram os apóstolos. E eles nunca delegaram isso para ninguém. Não vemos nenhum apóstolo, antes de morrer, falar: agora que eu vou morrer, eu vou passar o meu apostolado, esse ofício, para outra pessoa, que é tal, nomeando essa pessoa. Ele nunca fez isso. Paulo não fez isso. Pedro não fez isso. Nenhum deles fez isso. Mas aparentemente aqui o que estava acontecendo era exatamente isso. Ao ponto de esse Diótrefes não receber nem a João, talvez na categoria de apóstolo, a autoridade apostólica dele nessa assembleia, porque ele oficialmente era tinha primazia ali, ele era o primeiro. E por essa razão, talvez, ele não tenha recebido os irmãos. Fala, que esses irmãos que saem pregando o evangelho sem ninguém oficialmente mandar, eu não vou receber, porque não tem
não tem o selo oficial de que eles são pregadores. Ora, quem novamente o homem fazendo inversão dos valores nas coisas de Deus. Quem oficializa é a verdade que ele leva. Se ele está falando a verdade, receba. Se ele não está falando a verdade, não receba. Por exemplo, chega alguém aqui e quer falar, bate em casa, quer falar comigo. Ok, o que você está querendo apresentar? Jesus Cristo não é Deus. Fora daqui. A autoridade não é que ele oficialmente foi nomeado aquele homem que vai falar que Jesus não é Deus. É que a verdade não está oficializando ele a ser recebido como ministro de Deus. Ou seja, a verdade oficializa o homem, dá direito ao homem de ser recebido como alguém que prega a verdade. É a verdade que caracteriza, não a pessoa. E o homem inverteu. Hoje, quem tem autoridade é quem fez uma faculdade. Se ele é uma eminência em deidade, se ele é um escatologista, deve ser verdade o que ele está falando. E nem vai ver pela palavra de Deus se o que ele está falando é verdade ou não. Por isso surgem hoje doutrinas deixados para trás, né? O segunda chance depois do arrebatamento, surgem as doutrinas de que nem existe arrebatamento, não existe milênio, ou de que Israel e a igreja é a mesma coisa, na realidade a igreja é o Israel melhorado, e assim vai. O homem vai oficializando as suas doutrinas, que aprenderam em institutos teológicos, e depois passam a filtrar o que é verdade ou não, pelo título que a pessoa tem, conseguido numa faculdade. A verdade não é conseguida através de títulos dados por homem. Quem autoriza o homem é a palavra, a verdade que ele está falando. Se bate com o que está falando aqui na palavra de Deus, é de Deus. Se não é, não é. Isso nós vemos no Evangelho acontecendo isso. Vieram falar, estão pregando o Evangelho aí. Paulo falou assim, alguns pregam por porfia, outros por inveja. Não é minha parte dizer se eles estão certos ou errados. O que eles pregam, Deus vai julgar. Se eles estão pregando em nome de Jesus, quem vai preservar esse nome é a pessoa do Senhor. Eu não sou defensor da verdade. Ela se defende. Ninguém é defensor de um leão, se diz, né? O leão, ninguém não precisa de defensor. Você acha que o leão precisa de alguém defender ele? Ele é a ameaça. Ele é o que tem autoridade, como leão, no reino das selvas. Mas, com respeito à palavra de Deus, a palavra de Deus é a autoridade, não o homem. Então, como eu recebo alguém para saber se ele é ou não? Qual título você tem aí para saber se você pode ser recebido ou não? Eu tenho esse título aqui. A palavra de Deus é a autoridade. Se o que eu estou falando é o que está na palavra de Deus, essa é a autoridade, não eu. Eu não sou nada. Eu sou um portador da verdade. Então, esse Diótrefes não só impedia esses irmãos itinerantes, esses evangelistas itinerantes, eu posso dizer assim, que é a impressão que dá nesse trecho, ele não só impedia, como ele expulsava da igreja e não permitia que aqueles da sua assembleia os recebessem. Porém, tinha um que fazia isso, que é esse homem Demétrio. Até a verdade testemunhava que ele estava na verdade também. Por isso que ele fala aqui, até a mesma verdade dá testemunho. Todos davam testemunho de Demétrio, até a própria verdade, que foi negada por Diótrefes, porque não era oficial, talvez de algum órgão que tinha feito ele oficial naquela assembleia, ou alguma linha de doutrina. E isso, irmãos, é o que mais se vê hoje em dia. Linhas de doutrina em que é filtrado se você é autorizado por alguém, algum órgão oficial. Impuseram as mãos, os pastores autorizaram você a fazer isso, porque se você não tiver uma cartinha escrita pelo bispo ou pelo cardeal, e assim vai, a hierarquia nas coisas de Deus não tem valor que está falando. E a palavra de Deus tem valor? Não, ela perde o valor para eles.
Hoje nós vemos várias denominações em que a palavra de Deus para eles não é a verdade. Eles dizem que a palavra de Deus, a Bíblia contém uma parte da verdade. Não, a Bíblia é a verdade. Eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis ao último versículo de Apocalipse, toda ela é a verdade de Deus. E mais, apresenta-nos a Cristo. O objetivo de toda profecia é Cristo. É o objeto de toda profecia. Muitos falaram assim, a profecia é para a igreja ou é para Israel? O irmão respondeu, para nenhuma das duas. Como assim? A profecia é para apresentar Cristo. Não é para Israel, nem é para a igreja. É Cristo. O espírito da profecia é Cristo. Estou pensando agora, nós estamos apartando do sistema religioso. Alguns já fizeram isso há algumas décadas, mas alguns aqui estão fazendo isso agora. E talvez nós tenhamos visto no sistema religioso que não foi feito por Deus. O sistema religioso foi feito pelo homem. Então nós estamos saindo do sistema e nós estamos falando para os nossos irmãos, temos que sair disso, aparte-se da iniquidade. E é claro que depois eu não vou viver apartado, mas eu vou procurar seguir com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Talvez essa seja uma grande dificuldade, da gente saber quem são esses com o coração puro invocam o nome do Senhor, que invocam o nome do Senhor. E vai ser um exercício que necessariamente nós vamos ter que passar na presença do Senhor. O que é isso? É falar com Ele. Por exemplo, eu posso olhar aqui, será que esses estão dentre aqueles que procuram com o coração puro guardar a palavra de Deus, não negar o nome do Senhor? Isso vai ter que ser um exercício de fé. Então, só que quando nós estamos saindo do sistema, existem muitas coisas que nós estamos trazendo também desse sistema religioso. Nós podemos ver nesse sistema, nos acostumamos lá, e às vezes nós pensamos que saindo do sistema, não haja necessidade de haver uma purificação. Eu penso assim, né? Separação é algo externo. Pensando em 2 Timóteo 2, 19. O apartar-se é algo exterior. Mas quando ele fala de purificação, purificar os vasos, aparentemente é algo interior. Então eu posso me apartar sem me purificar. Então eu tento introduzir na Assembleia coisas que eu ainda, por algum motivo, ainda não me purifiquei. O Senhor ainda não me purificou com sua palavra, e de diversas maneiras Ele vai usar. Então, quando nós estamos vendo um exemplo como esse aqui, de Diótrefes, isso também pode estar, nós podemos trazer isso do sistema religioso. E mesmo os que já estão apartados há muitos anos, nós podemos incorrer nesse desejo no versículo 9, fala assim, ter entre eles, né, o primado, ou a preeminência, o primeiro lugar. Paulo, ele falou isso tanto em Gálatas, é um outro assunto, né? Gálatas, o problema, eles estavam voltando à lei, e também em Filipenses. Vamos ler, é melhor ler, Gálatas capítulo 5. Eu estou pensando como também, essa vaidade da carne, como ela é prejudicial
para a nossa vida cristã, a vida em assembleia, quando nós não julgamos isso. Não quer dizer absolutamente que qualquer um aqui esteja imunizado. Tomou uma vacina para gripe, está imune, né? Determinados vírus, ele está imune. Cada um aqui não tomou a vacina. Quer dizer, nós somos expostos a isso. Nós podemos incorrer nesse grande erro de querer ter a primazia, de uma maneira ou de outra. Às vezes até revestido de espiritualidade. Isso é carne. A carne nós temos que julgar. Não significa que eu não vou pensar mal, que eu vou agir mal. Se eu pensar mal, eu falo com ele. Porque existe, irmãos, existe um recurso. Nós falarmos com ele. Se eu estou agindo na carne, se eu estou pensando na carne, no que tange a Assembleia, isso vai ser extremamente prejudicial. Estou falando tanto para as assembleias mais velhas como para as assembleias mais jovens, que talvez seja recém-estabelecidas, e talvez seja um assunto novo para os irmãos. Então, capítulo 5, versículo 26, ele fala assim, 5, 26, Paulo aqui, né? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa cobiça de vanglória, repito, nós não estamos imunes a isso. Falei algo aqui, puxa vida, não estou buscando os interesses de Cristo, nem dos meus irmãos. Eu tenho que julgar, porque externamente pode ser algo normal. Fala assim, puxa, o irmão fala bem, ou agiu bem, às vezes a gente olha, puxa, que bom. Mas o espírito pode ser errado. Então, se eu estiver sendo cobiçoso de vanglória, que aparentemente é uma das características ali de Diótrefes, eu tenho necessariamente que julgar em mim. Falar com o Senhor. Julgar e falar assim, isso é errado. E não colocar florzinha, não, é errado. E nem procurar pôr debaixo do tapete. Normalmente nós queremos ocultar, buscar justificativas, mas não é, nós devemos julgar isso, confessar, porque na maior parte das vezes é um movimento da carne, e se é um movimento da carne, seja na Assembleia, muito destrutivo, seja na minha vida, eu tenho que confessar isso porque é pecado, eu não vejo outra palavra para falar. Vamos ler Filipenses 2 também? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aqui ele é um outro assunto, só estou querendo abordar o mesmo princípio. Capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando nós estamos nesse espírito aqui, porque aqui ele vai começar a falar do sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus, porque depois ele vai falar de Cristo Jesus, que é o nosso, todo aquele que tem a nova vida, né? É o nosso alvo, é a pessoa a quem nós somos atraídos. Então nós estamos olhando para Cristo. Puxa, ele sendo quem era, andou nesse mundo como andou, sempre tendo a vontade do Pai diante de si e tal. Então Paulo vai introduzir isso aos filipenses. Mas esse princípio aqui eu acho que é extremamente importante para nós. Nada façais por contenda ou por vanglória. Voltando lá mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo é mais fácil de ler. Mas quando nós vamos exercitar isso, principalmente na Assembleia, é somente a graça de Deus que pode nos ajudar. E eu estou falando assim de questões bem práticas, que nós estamos vendo questões práticas no que estava acontecendo ali no caso de Diótrefes. Então esse irmão, provavelmente, claro, um irmão,
Ele estava sendo extremamente prejudicial para a Assembleia. Sabendo ou não do que ele estava fazendo, tendo a compreensão ou não do que ele estava fazendo, mas ele estava sendo extremamente prejudicial, porque ele queria ter o primado. Sabe o que esse homem fazia, esse irmão? Versículo 10 fala assim: proferindo contra nós palavras maliciosas. Sabe aquela coisa de, às vezes eu tenho algo com um irmão, eu deveria falar com o irmão. Às vezes eu falo, tem 100 pessoas aqui, eu falo com as 100 pessoas, mas não falo com o irmão. E posso ser, usando a gente usa uma tática que nós aprendemos no mundo. Né? A gente denigra o irmão para desacreditar o que ele fala, Isso é muito ruim na Assembleia, quando nós trazemos esse espírito, essas práticas, vou dizer assim, essas táticas. Isso é muito prejudicial. Então, essa pessoa estava falando palavras maliciosas. Sabe essas coisas, fofocas, né? Eu tenho vergonha de falar, mas é coisa real, né? Fofocas na Assembleia. Isso aí não faz parte. Ele está sendo isso é extremamente prejudicial para as Assembleias, para cada um de nós que estamos ali. E é incompatível com a nova vida que nós temos em Cristo. O irmão falou hoje, em Cristo, uma doutrina trazida por Paulo. Não é o assunto aqui, mas é incompatível, é inconsistente. Só que o que acontece? Nós temos que reconhecer isso em nós. Não é fazer de conta que não existe, porque o fazer de conta que não existe é pior. É reconhecer e confessar e pedir ajuda. Ajuda, porque eu gosto de falar mal dos irmãos. Não é difícil, gente? Em nós mesmos, nós temos essa possibilidade. Eu acho que cada um aqui está entendendo bem o que está sendo dito. Então, Diótrefes ele está querendo ter esse primado ou primazia, e muitas vezes usando de palavras maliciosas para desacreditar, imagine só, um deles que seria o apóstolo João. Então nós devemos, principalmente esse trecho aqui é muito forte para nós, né? Numa maneira prática, na vida em assembleia, né? Então, realmente nós nos humilharmos, né? Andarmos dependentes da graça de Deus, orando, falando com Ele. Não é assim, falando que isso não acontece, não existe. Não, nós bem sabemos do que nós, cada vez mais, né? Quanto mais tempo nós ficamos nesse mundo, nós sabemos o que nós somos capazes de fazer. Isso não honra a pessoa e o nome de Cristo. Então, é um engano eu achar que porque eu saí do sistema religioso, estou indo para um lugar onde nós cremos que estejam aqueles com o coração puro, num certo sentido. Eu estou pensando em 2 Timóteo, os irmãos entendam. Achando que eu não vou encontrar certas coisas que eu via no sistema, eu vou encontrar. Então a carne está lá no sistema, tá. A carne está aqui dentro, tá. Mas então, irmão, você está falando que eu tenho que ir lá e a carne tanto está lá no sistema religioso, como aí onde vocês estão. Amém. E está falando, e às vezes eu vou falar assim, pior, irmão. Mas só que nós não confiamos na carne. Nós temos que julgar a carne. Para não. E aqui a gente está vendo uma pessoa andando pela carne. Essa manifestação, né, uma exibição de certas características da carne. E uma delas é procurar a primazia, procurar uma cadeira mais elevada, né, falar palavras maliciosas, para a gente realmente ponderar isso diante do Senhor. Né? Isso que o Pio estava falando, aquilo que vem da carne, né? O que Diótrefes estava fazendo aqui
ele estava proferindo. E proferindo fala, obviamente, de falar. E uma coisa que ele não estava fazendo era receber o apóstolo João. Ou seja, ele não estava ouvindo. Então, aquilo que a carne gosta de fazer, ela não escuta, mas ela gosta de falar. Tem um versículo em Tiago, podíamos abrir ali, Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então isso seria um homem, como foi falado aqui, né, um homem com controle próprio. Então um homem com controle próprio, ele é tardio para falar e ele é pronto para ouvir. E uma das características, né, nós vemos assim, de uma pessoa que, até os irmãos costumam falar, né, que existem pessoas que não sabem, né? E a pessoa que não sabe, é uma pessoa como, não no espírito de Demétrio aqui, obviamente, né, não é isso que eu quero dizer, mas é uma pessoa que ele está com a boca aberta, por assim dizer, e o ouvido fechado. Essa é uma pessoa que ela não sabe, que ainda ela não sabe. E à medida que ela vai andar na carreira, né, de cristã, ela vai perceber que existem coisas que ela achava que sabia e ela realmente não sabia. E ela vai acabar, então, passando para a segunda fase, vamos dizer assim, do conhecimento cristão, né? Ele vai saber que não sabe. E essa, irmãos, é uma ótima fase, uma fase muito importante na vida do nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque se eu percebo que eu não sei, ou se eu sei que eu não sei, o que eu vou fazer? Se eu tiver humildade, eu vou fechar a minha boca e eu vou abrir o meu ouvido. Eu vou fechar a minha boca e vou abrir o meu ouvido. Ao contrário, exatamente do que Demétrio estava fazendo aqui, né? Na verdade, Demétrio não sabia que ele não sabia. Oi? Diótrefes, perdão, irmão. Diótrefes. Obrigado. E isso é muito importante, irmãos, principalmente os irmãos têm falado dos irmãos que têm chegado à Assembleia. E muitos têm, interessante isso que o Pisinato falou, que há separação, mas o processo de purificação ele está em curso, ele está em andamento. E é muito importante nós entendermos, né, o Senhor nos dar esse entendimento que nós estamos aprendendo. Sejam os mais jovens ou sejam os mais antigos, eles também estão aprendendo, porque à medida em que eu ando na fé cristã, eu vou perceber que eu mais não sei do que realmente eu sei, porque as coisas de Deus elas são infinitas. Então, à medida que eu aprendo, eu vejo o quão pouco eu realmente sei. Por isso que é muito importante, né? O Lineu falou de esperar. Às vezes a Assembleia espera um tempo grande até que um irmão se levante e fale algo. Por quê? Porque nós precisamos da sã doutrina ou da direção do Espírito para nós realmente sermos edificados. Porque nós somos edificados quando o Espírito ministra para a nossa alma.
Porque às vezes eu posso levantar, né, qualquer irmão, se a carne não for julgada, né, como o Piscinato falou, nós podemos levantar aqui na Assembleia, irmãos, e nós vamos ficar falando 1h30 aqui, e algo que não vai edificar. É algo que eu estou falando da minha inteligência, da minha mente, mas não é algo que vem do Espírito para edificação. E uma coisa muito importante que nós vemos Paulo falando, né, em Coríntios 14, ele fala, seja tudo feito, né, com ordem e para edificação. Então, o exercício dos dons, né, em Coríntios 14, ele é para a edificação. Então, isso é muito importante, né, e a gente vê que não era o que estava acontecendo aqui, né? Esse irmão, ele estava com a boca aberta e o ouvido fechado. O ideal seria que nós estivéssemos de boca fechada e com o ouvido aberto, né? Até o ponto, né, que esse crescimento desse irmão, ele vai chegar no terceiro ponto, né, na terceira fase do conhecimento dele, que é qual? É que ele não sabe que ele sabe. Como assim não sabe que sabe? É que ele já sabe tanta coisa, mas ele percebe que há muita coisa ainda que ele não sabe. Então ele não percebe o quanto que ele já sabe. E esse irmão, então, pela bagagem, pelo conhecimento, pela experiência dele, né, uma coisa que tem sido trazida nessas conferências, ele então pode ajudar aqueles mais novos a eles então serem edificados também na doutrina, né? Paulo fala muito de firmados na presente verdade, né? Ou seja, estabelecidos na verdade. É muito importante isso, irmãos, que nós sejamos estabelecidos na verdade. Mencionou, só para complementar, ele falou sobre falar na direção do Espírito, e é interessante, eu me recordo uma vez, houve entre nós um irmão que claramente tinha essa vontade de preeminência, e ele, sempre que começava a reunião, ele já começava a falar, e falava. E uma vez ele estava estudando, a gente fazia reuniões de estudo, e seguia um livro, né? E a gente estava, não sei se era em Efésios ou Filipenses, e ele pegou o capítulo que a gente estava estudando, foi lendo versículo por versículo, ele ia, não que ele ia ministrando sobre o versículo, ele fazia uma coisa que eu chamo parafraseando. Parafrasear é você pegar o versículo e ler de outra forma, mas você não falou nada, você falou o que está escrito no versículo. Você não deu nenhuma luz a respeito do que está dizendo. Você apenas falou em outras palavras a mesma coisa que o versículo disse aqui. E ele começou, quando chegou no final da página aqui do versículo, ele inadvertidamente virou 2 folhas. E continuou falando como se fosse o mesmo assunto. E ele não percebeu que ele tinha pulado 2 folhas, que essas 2 que tinha aqui, tinha pelo menos mais um capítulo no meio. E ele comentou como se fosse parte de tudo. Aí o irmão falou, escuta, você pulou 2 folhas aí, irmão, não estou achando... não. Daí ficou todo vermelho, envergonhado do que ele estava fazendo. Ele estava simplesmente parafraseando. Eu pergunto, onde estava a direção do Espírito Santo aí? Entendeu? E muitas vezes, quando uma reunião, alguém faz uma coisa assim, ele não só... ele impede a edificação, como ele entristece o Espírito Santo, ele atrapalha a ação do Espírito Santo na Assembleia, porque ele toma todo o tempo para não falar nada que edifique, e um que tinha alguma coisa para falar está quieto ali esperando o momento dele. Então, falar na reunião é uma coisa que chama muito assim atenção, tal, e muitos querem fazer isso e tudo, mas é uma responsabilidade muito grande, porque não é eu falar o que eu acho que a palavra de Deus está dizendo, eu, dirigido pelo Espírito Santo, poder falar alguma coisa que vai edificar os ouvintes, porque só ficar falando aqui é que nem falar outra língua. Se eu começar a falar russo aqui,
Tem alguém que fala russo? Eu não falo, vamos supor que eu falasse. A quem eu ia edificar? A ninguém. Então a palavra diz claramente em 1 Coríntios 14, fique em silêncio e ore entre você e Deus só. Porque se não for para edificação, é para quê? Como o irmão falou, para a glorificação da carne. E a carne gosta disso. Então, ministrar nem sempre se tem o dom para fazer isso. E isso nós temos que concordar. Nem todo mundo tem a capacidade ou a fluência de falar. Porém, se ele quer acrescentar alguma coisa que ele aprendeu, ótimo, ele tem seu lugar para fazer. Mas o fato de dizer que todos podem profetizar não é autorização que todos devem profetizar. Pelo contrário, fale em 2 ou 3 e o resto julgue. Então, é muito importante isso. Mas voltando lá em 3 João, versículo 10, ele fala das obras que ele faz, que esse Diótrefes faz. Ele não só abria a boca denegrindo a imagem dos discípulos, dos outros irmãos, João incluindo-se nisso, né? Ele fala, proferindo contra nós, os apóstolos, palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos. E mais, impede os que querem recebê-los. E mais, expulsa esses da Assembleia. Esse que ele lança fora, eu creio que é aqueles que insistiram em receber esses irmãos. Porque, apesar dele querer ter a primazia, eu vejo aqui que essa Assembleia não concordava com tudo o que ele fazia. E apesar dele falar, não, esses daqui não têm autoridade para falar aqui entre nós, nós não vamos receber e vocês não devem receber, alguns receberam e foram mandados para fora. Então, isso é uma obstrução completa. Tudo que você pode fazer para obstruir a ação do Espírito numa Assembleia. Esse Diótrefes é isso. Interessante que João, ele mostra tudo isso para Gaio, do que ele estava falando desse Diótrefes, mas ele mostra a segunda parte desse trecho aqui, que tem o Demétrio, que tem um bom testemunho. Por que ele põe isso? Porque no versículo 11, ele fala, eu creio que esse amado aqui, ele está falando de Gaio. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí ele fala, a respeito de Demétrio, todos dão testemunha, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. Então, Demétrio, ele tinha o testemunho de todos, a própria verdade testemunhando ele, e para selar o negócio, se o que o Diótrefes queria é oficialidade, ele na autoridade apostólica fala, e também nós testemunhamos. E sabeis que nós falamos a verdade, porque eles tinham autoridade apostólica, que Diótrefes estava tentando negar, denegrindo o nome dos apóstolos, ou a ação deles, ou a autoridade deles. E isso é a tática do inimigo. Quando ele não consegue uma coisa, ele tenta derrubar através da maledicência. Então, irmãos, ao abrirmos nossa boca, nós temos que realmente ser cuidadosos de não estarmos sendo maledicentes de nossos irmãos. Nós não precisamos falar mal dos nossos irmãos, porque nós temos um que já faz isso por nós, diante de Deus, todo dia. Satanás está lá nos acusando. E nós temos um que está nos defendendo lá, como nosso advogado diante de Deus. Não precisa fazer o trabalho de Satanás. Deixa para ele fazer, que ele vai se ver com Deus. Mas você faça o bom trabalho. Como ele diz aqui, não sigas o mal, mas o bem. Não fique falando mal. Nem sequer, eu creio que aqui ele estava querendo dizer a Gaio, não é porque o Diótrefes fala mal de nós que vai falar mal dele agora. Deixa quieto. Deus vai cuidar disso. Segue o bem. O mal não é para nós. O mal é quem nunca viu a Deus. Nós temos visto a Deus. Se cremos em Jesus como nosso Salvador,
nós vimos a Deus. Porque muitos falam, mas quem é Deus? Nós, como conhecemos a Deus? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Conhecemos a Cristo como nosso Salvador, conhecemos a Deus. Então, nós não precisamos fazer o trabalho do inimigo e nem facilitar as coisas para ele. Muito pelo contrário, nós devemos buscar o que é seguir o bem, porque o bem é de Deus. E ao abrirmos nossa boca, e isso é uma coisa, como o Pizinato falou, quantas vezes nós somos que nem aquelas criancinhas que não têm aquele discernimento. Abrimos a boca e nos arrependemos do que falamos depois. E aí o que se tem que fazer é pedir perdão, é confessar ao Senhor, e se ofendeu algum irmão, pedir perdão para o irmão também. E vamos aprender a viver como verdadeiros servos do Senhor, que não quer ter a primazia, ao contrário, nós devemos servir uns aos outros, cada um buscando servir o outro como superior a si mesmo. E esse exemplo, em Filipenses, nós chegamos próximo, né, de chegar no exemplo, o que o irmão leu em Filipenses 2, aquele trecho que fala de Cristo, dos 7 passos de Cristo até chegar na cruz, ele está falando, mostrando que Cristo fez isso. Esse é o nosso exemplo. Assim nós devemos fazer com nossos irmãos. Não pensar que nós podemos ser o primeiro, mas ao contrário, descermos e sermos servos de nossos irmãos, não dominadores ou líderes ou ter a primazia. A palavra de Deus, ela é bem clara. Qualquer um aqui que creu, né, no Senhor Jesus como seu Salvador, na obra de Cristo, recebeu o Espírito Santo, pode ler e entender. Eu queria ler 3 versículos, né, na segunda epístola de João. É uma epístola que foi endereçada a uma mulher e trata, né, desse assunto das falsas doutrinas, o que é a falsa doutrina e o que é a verdadeira doutrina. E está bem claro aqui, pelo menos eu vejo que não tem mais claro que isso. Ele fala no 7 que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Isso ele fala do meio da cristandade, enganando, né, com falsas doutrinas. E o que o Lineu falou um pouco antes é que quem devemos receber ou não, como que nós podemos, né, ver o que a pessoa está falando, se está atacando a pessoa do Senhor Jesus, se está falando a verdade. É o que trata, creio aqui no versículo 9, 10 e 11. Eu vou ler na atualizada, tá? Segunda epístola de João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe des as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Então, acho que não tem mais claro, né? Quem, tanto o que se converteu agora, quanto o mais velho, pode entender claramente, né? Pelo Espírito aqui, que é isso, né? Que a quem devemos receber e dar ouvidos ou não.